Olá, uma ótima tarde para você, tarde de quarta-feira. E o nosso assunto aqui do Falando, ontem conversamos sobre bebês, situações assim. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres, principalmente as mulheres mais jovens, que, segundo algumas estatísticas, está com um número crescente em relação aos AVCs, né? E também ao derrame, que é a mesma coisa. E a gente vai conversar sobre esse assunto a partir de agora e a gente quer a sua companhia. E eu também não vou fazer programa sozinho, né, gente? Está aqui conosco, primeiramente, a Viviane Pacheco. A Viviane é fisioterapeuta, vai nos relatar como é que funciona esse pós-AVC, que dá pra gente ter uma vida tranquila, seguindo algumas situações, critérios. E você pode também trabalhar a prevenção, isso que é o mais importante. Conosco também a psicanalista Maria Othausen. A Maria vai falar sobre essa questão emocional. A mulher é sempre guerreira, né? Sempre forte. Como é que ela fica nessa posição meio impossibilitada durante um bom tempo? Como é que é essa reabilitação, essa volta a uma nova vida? E também conosco o médico fisioterapeuta, Dr. Ilmar Corrêa, ou melhor, médico neurologista, Dr. Ilmar Corrêa está aqui conosco, que vai explicar como é que funciona o nosso cérebro em relação a essa pressão sanguínea, né? Tudo isso a gente vai saber a partir de agora aqui no nosso Falando, que já está no ar. Boa tarde, agora boa tarde a vocês, obrigada. Desculpa, doutor Ilmar, na minha fichinha aqui só, não me escorregou aqui direitinho. Médico neurologista, já converso com o senhor para a gente começar. A gente estava conversando antes do programa começar, e tu falou assim, Naya, olha, o número é crescente em relação ao AVC que ocorre em mulheres de uma forma mais precoce, antes dos 45 anos. E por que isso está hoje estampando revistas e sendo artigos de estudo mesmo? Assim, durante muito tempo a doença cerebrovascular, que é o AVC, assim, no jovem, né, era considerada uma doença rara. Não que ela hoje em dia passe a ser uma doença comum de jeito nenhum, né, continua sendo uma doença rara, mas as causas, assim, o leque de causas tem ampliado, né? Normalmente se acreditava que era uma doença rara, causada também por causas raras, malformações arteriovenosas, aneurismas, alguma formação congênita, algumas alterações congênitas. E ainda hoje, metade dos AVCs antes dos 45 anos de idade são provocadas por malformações. Mas se tem visto mais recentemente que uma série de situações que sempre se achou que poderia ter relação com doença cerebrovascular, como especificamente na mulher, né? A enxaqueca, principalmente a enxaqueca com aura, o uso de anticoncepcional oral, e o tabagismo são fatores importantes que aumentam o risco da mulher vir a ter uma doença cerebrovascular. Tá, isso até a gente pode colocar que são os novos tempos, essa vida estressante, o organismo ele se ressente disso, porque a gente faz muito mais coisas, até a situação que a gente já vai conversar aqui com a Maria, mas o nosso sangue, aquela ansiedade, né, parece que o oxigênio não entra, ele acaba sendo mais exigido no nosso corpo? Assim, a hipertensão, a diabetes, a obesidade, as dislipidemias, que são as alterações de colesterol e de triglicerídeos, há muito tempo já foram relacionadas com a doença cerebrovascular, tanto isquêmica quanto hemorrágica, e isso é um fato conhecido, né? O que tem se assim, notado mais recentemente e comprovado mais recentemente são essas outras atividades relacionadas com o hábito, realmente relacionadas com a vida moderna, que daí tornou mais precoce, né? Exatamente, aumentou o risco. Não que essas coisas não devam ser feitas, mas as pessoas precisam saber o que estão fazendo. Tem os seus limites, né? E como é que a gente estipula esse limite, Maria? Nós aqui mulheres, né? O doutor Ilmar aqui agora, né? Porque o sexo feminino, né? O masculino já tem aquela questão de prover a família e tal, mas a mulher também, ela está conquistando espaços, está fazendo multitarefas. Como é que a gente se organiza para ter uma saúde em dia? Pois é, boa tarde, prazer estar aqui no seu programa. Obrigada, né?
que eu acho que nós mulheres caímos numa cilada. Ai, ai, ai. A gente foi para a luta, eu fui dessa geração, eu sou dessa geração, né, que foi para a luta conquistar os direitos, né, principalmente o direito para ir para o mercado de trabalho. Rasgou, como é que moça tinha em praça? Aquela coisa. Exatamente, todo aquele movimento, tá. E a gente conseguiu esse direito. Só que a gente esquece que todo direito vem com responsabilidade. Certo. Então nós agregamos muito mais responsabilidade à nossa vida, e não abrimos mão das responsabilidades que já tínhamos. Então, nós continuamos sendo responsável como mãe, sendo responsável como esposa, como dona de casa, e agora somos responsáveis profissionalmente. E o que eu sinto no consultório é que é uma cobrança enorme das mulheres, delas fazerem sucesso em tudo isso. Tá, consigo mesmas até. Consigo mesma. A sociedade, o meio, hoje cobra muito. Eu sinto que cada vez mais, se dizíamos que até uns 5 anos atrás, uns 10 anos atrás, a grande cobrança era para o homem fazer sucesso, era para o homem se destacar. Hoje, os pais, os maridos, os filhos até cobram que a mãe também faça sucesso onde ela esteja atuando profissionalmente. E sucesso ainda está entrelaçado com a conquista financeira, com bom salário. Independência. E essa conquista financeira no mercado ainda é muito mais do sexo masculino do que feminino. As mulheres ainda ganham menos que os homens. Então elas precisam trabalhar mais, elas precisam comprovar a capacidade dela para elas agregarem conquistas nas empresas para aí sim ganharem um bom salário. Então, o que eu sinto, a tensão das mulheres no consultório é alguém escalando uma enorme montanha e nunca chega ao cume. Porque toda vida que está conquistando alguma coisa, ou o filho fica doente, ou o marido adoece, ou uma outra fase, adolescência. Não dá pra filhos. gente botar tudo assim, organizadinho, pastinhas, tudo equilibradinho. Pois eu acho que o equilíbrio, aí você falou uma coisa interessante, né? Porque aí isso tudo, a questão do estresse para a psicanálise, o Freud explicou isso, o pai da psicanálise, através de uma metáfora do aparelho psíquico como uma energia, como uma usina energética. Então, uma usina energética, ela precisa produzir energia e distribuir essa energia que ela produz. Sim. E isso é a homeostase dessa energia. Senão alguma coisa fica sobrecarregada aí. Exato. Se ela produz em excesso, que ela não está distribuindo, o que acontece? Ela tem que armazenar. Agora, essa capacidade de armazenamento é pequena. Ela armazena e depois ela joga fora o resto. Nessa metáfora, o aparelho psíquico, ele não tem uma boa logística de armazenamento. Então, os estímulos externos produzem uma energia que sustenta a tua resposta a esse estímulo. Mas isso é mais para a mulher do que para o homem? Não, isso é o aparelho psíquico do ser humano. Só para a gente entender, homens e mulheres, tá? Exato. Então, isso é o aparelho psíquico do ser humano. Então, vai produzir mais energia. Quanto mais estímulo, mais produção de energia. Energia produzida precisa ser escoada, precisa virar resposta. A partir do momento que tu não tem condições de dar todas as respostas, porque tu não tem mais tempo, são muitos estímulos externos, vai acumulando a energia no aparelho psíquico. Só que, como eu disse, ele não tem uma boa logística de armazenamento. Então, o que acontece? Automaticamente aquilo gera um desprazer. Aí você sente ansiedade, aquele excesso de energia começa a ser distribuído pelo corpo, aí vem as doenças psicossomáticas. Vai somatizando. Exatamente. E para conseguir o equilíbrio, tu tem que sair desse lugar do estresse. Porque a pessoa estressada não tem equilíbrio.